Miguel Ferreira tem 24 anos e é realizador de cinema. Neste momento, atualmente, tem um dos seus filmes, a sua primeira obra realizada enquanto profissional, nomeada para um dos maiores festivais de cinema de terror do país. Em entrevista ao Jornal Imediato, Miguel Ferreira vai nos contar um bocadinho sobre esta paixão pelo cinema e sobre este novo projeto e o caminho que ele agora pode percorrer. Miguel, obrigada por estar aqui connosco, obrigada por ter aceito o nosso convite. E se calhar começávamos por aí, como é que nasce esta paixão pelo cinema? Sim, antes de mais obrigado eu pelo convite do Jornal Imediato e por me receber para falar desta nomeação. Como é que começa a paixão do cinema? Começa, nem eu mesmo sei responder a essa pergunta, porque começou antes de eu ter alguma noção, de ter alguma consciência sobre mim mesmo e ter noção que fiz essa escolha. Já tinha feito inconscientemente, subconscientemente. Começou muito cedo com os cartoons, ainda no tempo das cassetes eu já tinha dezenas e dezenas de filmes, de desenhos animados, cartoons, o que fosse. A ficção sempre andou de braço dado comigo. Eu costumo dizer isto muitas vezes, enquanto muita gente na minha idade e na minha zona onde eu vivia andava de mãos dadas com o futebol, um bocadinho encaminhado pelos pais, às vezes até se tornam sócios antes de sequer podermos assinar ou conseguir escrever, sabermos as vogais. No meu caso foi ao contrário, acabei por ser, e infelizmente acabei por ser encaminhado, ou acabei por descobrir e acabou por ser permitido pelos meus pais descobrir esse caminho no que toca ao cinema e à ficção e este contar de histórias acima de tudo. Sempre foi o meu escape, nunca foi outra coisa. Estando feliz, estando triste, o meu escape, a minha forma de festejar ou de me animar sempre foi a ficção, e acho que vem um bocadinho daí. A ponto de ter feito a sua formação na área, de ter seguido o curso de realização. Sim, sim. Sim, decidi muito cedo. Lembro que a primeira vez que falei seriamente de querer seguir esta área foi no 7º ano, que é muito, muito cedo, tendo em conta que às vezes no próprio 11º, 12º ano, muitos alunos ainda não sabem, ainda não decidiram, não têm consciência do que é que querem seguir, e para mim decidir isto, se calhar um bocadinho na altura, um bocadinho no ar, um bocadinho num sonho, mas dizer no 7º, 8º ano que queria seguir isto e acabar por tantos anos mais tarde realmente seguir isso, esta área, mostra que realmente estava um bocadinho destinado, e eu era isto ou não era nada. Eu sempre senti daquela opinião de que não se estuda obrigado, não se estuda, principalmente nos tempos dois, porque uma licenciatura ou um mestrado já não é sinal de um salário médio acima da média. Por isso acho que se deve estudar se realmente há algo que nos faça sentir que queremos realmente empenhar-nos e tornar-nos mestres naquela área. Mas contar histórias, um pouco histórias de terror, porque é um pouco esse o caminho que tem seguido. Sim, não sei, eu comecei muito cedo, eu gosto, não há um único género de cinema de ficção que eu não aprecio, até mesmo a não ficção, filmes de estilo documentário, de outros estilos, eu aprecio qualquer género. No entanto, os filmes de terror apareceram muito cedo na minha vida, não, muito cedo, acho que a partir do segundo ciclo. Sempre adorei o Halloween. Não sei se é pelo facto da minha mãe celebrar o aniversário nesse dia, mas para mim o Halloween sempre foi um dos feriados, se posso chamar feriado, mundiais dos meus preferidos, e acabou sempre por entrar em vida, porque eu acho que os filmes de terror são os filmes que mais, de uma forma mais peculiar, nos fazem sentir. Não há nenhum outro género, desde a comédia ao drama, ao thriller até ao musical, nenhum outro género nos faz sentir como um filme de terror faz, porque é uma experiência que nós realmente só conseguimos ter na sala de cinema. Nós andámos para trás da história. Eu dou sempre o exemplo do Exorcista, que saiu há 50 anos atrás, celebra este ano o seu aniversário, meia centena de anos. Na altura em que saiu, houve pessoas que desmaiaram, houve pessoas que vomitaram, houve estados dos Estados Unidos que tentaram banir o filme por ser blasfémia. Não há nenhum outro género em que isto seja uma remota possibilidade sequer.
o género de terror transcende um bocadinho tudo o que é imaginável para nós. Miguel dizia-me há pouco que já fez aqui algumas coisas em cinema, realizou algumas coisas numa perspectiva mais académica e apresenta agora o Our Telltale Heart, que é a sua primeira obra enquanto profissional. O que é que nos conta esta história? Também é uma história que foi gravada um pouco na sua terra natal, por opção, pela ligação às raízes ou porque, em termos de produção e até financeiramente, era mais fácil? Sim, ambas as duas foram razões. Esta história é adaptada de um conto, dá o nome para a história de um conto do Edgar Allan Poe, que se chama The Telltale Heart. Nós adaptámos para o horror, porque é o nosso, tivemos uma adaptação. Isto começou tudo neste mesmo festival do Motel X, num dos anos em que eu marquei presença como fã, em 2017, nesse ano. Retrospectiva, havia uma homenagem em retrospectiva desse autor, de Edgar Allan Poe, e eu encontrei lá um livro que foi publicitado e vendido pelo Motel X nessa edição, que era um conjunto dos melhores contos traduzidos do Edgar Allan Poe. Comprei o livro, meti-o na gaveta, como a maior parte das pessoas fazem aos livros, e agora, vários anos depois, dei por mim a reencontrar esse livro e a ler agora com olhos diferentes. E quando passei por essa história específica, na altura peguei logo no telemóvel, porque a lê-la, pensei logo, há aqui qualquer coisa que nós podíamos fazer. A história original passa-se no tempo da peste negra londrina, do Reino Unido. A nossa passa-se durante o tempo do Estado Novo, português, nos anos 60. Transformámos um bocadinho a história, não só fantástica e terror, também numa nova perspectiva política. E sim, foi feito, fizemos em Penafiel, a produtora era do Porto e a opção sempre foi filmar no distrito do Porto, e simplesmente Penafiel é o local que eu conheço com a palma da minha mão, é o local onde eu, quando imagino alguma coisa, consigo imediatamente imaginar qualquer local da imensidão do nosso concelho onde será possível fazermos o que queremos para cada uma das cenas. Conheço imensas pessoas e é possível, através de uma pessoa chegar a outra, outra pessoa chegar a outra e conseguir fazer isto acontecer. E não foi obrigatoriamente decidido que seria em Penafiel, mas acabou por se alinhar tudo para que fosse, porque quando dei por mim, ainda em pré-produção, ainda no início, já estávamos com a maior parte das localidades decididas em Penafiel para facilitar o que era necessário, e acabámos por decidir, ok, se já temos mais de 50% das cenas para ser filmadas aqui, vamos filmar aqui para logisticamente e financeiramente ser algo fazível. Muito bem. E agora tem um filme nomeado na categoria de melhor curta-metragem portuguesa de terror 2023, naquele que é o maior festival de cinema de terror do país. Qual é o sentimento, qual é a expectativa para esta nomeação? Sim, estou extremamente feliz. Para mim, o Motel X é dos melhores festivais de cinema geral, qualquer tipo de cinema em Portugal. Está facilmente no top 3 de festivais. É o maior prémio de curtas do país. Nenhum outro prémio tem um prémio, um galardoado tão bom como o Motel X, quer financeiro, quer disposição internacional, digamos assim. O Motel X, para mim, já é uma casa em Lisboa. Já é como uma casa, já vou há muitos anos, como fã, como adepto deste género, e agora poder ir como realizador. E não é um bocadinho surreal, acho que só quando chegar essa semana é que realmente se tornará real, porque é algo que eu ambiciono desde que decidi candidatar-me às faculdades neste curso de cinema. E acima de tudo, porque toda a gente passou por esta fase do Covid e toda a gente, penso que a maior parte dos estudantes, a maior parte dos jovens terá duvidado de si mesmo em qualquer que tivesse sido a área naquela fase entre 2020 e 2021, e eu não fui exceção. E a partir do momento em que me graduei até agora, como de qualquer área, mas acima de qualquer área, a cultura não é um pátio fácil para se caminhar em Portugal, e fazer-se vir e viver-se financeiramente unicamente da cultura, seja qual for a área, e poder ter este reconhecimento é para mim um sinal de que realmente o trabalho todo, estes anos todos, não terá sido em vão, e que estou no caminho certo, e
espero que os meus pais estejam contentes e tenham percebido que toda a ajuda que me deram para poder fazer este curso e seguir este caminho que não terá sido em vão. E vamos ver, sabemos que somos um pequeno peixe no tubarão grande na competição, estamos a competir com tubarões, mas se estamos no tanque é porque sabemos nadar, digo assim metaforicamente, e só temos que estar felizes. O Our Telltale Heart tem condições para ser o projeto vencedor deste festival? Eu penso que sim, eu penso que nenhum júri nomeia qualquer filme se não acha que o filme, para estar nessa competição, tem hipóteses, ou que se fosse o vencedor não seria correto. Penso que há um discernimento muito grande e se nós realmente fomos selecionados para esta competição é porque realmente somos uma das 12 melhores curtas do género em Portugal este ano, tendo em conta a decisão desse júri, que sim, por isso não excluo, prefiro ter uma mentalidade um bocadinho mais com os pés no chão, mas se acontecer, virei festejar para Penafiel em grande. Então onde é que gostava de levar este filme? Para mim, o facto de estrear, de conseguirmos fazer uma estreia na capital de Portugal já é algo que me sacia, vamos dizer assim. Fazer uma estreia em Penafiel era um objetivo e é um objetivo ainda, porque há muita gente envolvida neste projeto que merece ter o privilégio de ver esta curta numa sala de cinema e vamos coordenar com o Cinemax Penafiel, ver quando é que conseguimos fazer isso acontecer e com o Clube Objetivo de Cinema de Penafiel, mas só o facto de podermos estreá-la em Lisboa realmente para mim deixa-me completamente feliz e saciado. Diz-se que primeiro, antes de podermos sonhar com qualquer outra parte do mundo ou outros grandes palcos, temos que primeiro conseguir conquistar e caminhar os nossos, e é isso que eu quero fazer. Se conseguir estreá-lo no Porto, se conseguir estreá-lo em Lisboa, aqui em Penafiel, quem sabe na Zona Sul, Algarve, por aí, eu gostava de o mostrar em Portugal primeiro para poder ser apreciado pelos portugueses e depois sonhar com outros palcos, mas como um bónus. Esses palcos de Portugal e do nosso país têm lugar para o cinema português? Está a ser feito esse caminho já há alguns anos. Há filmes que não deixam de ser filmes tecnicamente excepcionais, politicamente está a faltar a palavra, politicamente que suscitam a conversa em termos políticos, sociais e económicos, melhor dizer assim, e que mesmo assim conseguem ter uma história que chega aos corações de qualquer pessoa. Eu tenho dado esse exemplo recentemente com a dupla de filmes do João Canijo, do Mal Viver e do Viver Mal, que são dois filmes que saíram este ano. O João Canijo filmou em seguida, que acontecem ao mesmo tempo no mesmo hotel, mas são dois filmes diferentes e são filmes que te fazem sentir à flor da pele. É uma história que tu queres ver do princípio ao fim e te sentes agarrado ao ecrã. É tipicamente português, são acontecimentos que qualquer um de nós podia ter nas nossas vidas enquanto portugueses, enquanto culturalmente portugueses, e ao mesmo tempo é um filme tecnicamente irrepreensível. Agora, acho que esse caminho tem que continuar a ser feito, tem que ser feito cinema para toda a gente. Uma pessoa não pode necessitar de ter um doutoramento para conseguir entender um filme, para conseguir sentir um filme, nem pode haver essa coligação obrigatória entre política e cinema. Tem que se fazer boas histórias, com bons atores e com imagens bonitas, esta conjugação, mas e deixar um bocadinho para lá essa vertente política, eu penso, em Portugal. É um caminho que se está a fazer, felizmente está-se a fazer, cada vez se vê mais filmes de género. Temos agora a primeira longa-metragem que estreou este ano, de Demónios do Meu Avô, que é a primeira longa-metragem de animação em Portugal, até vai ser exibida em Penafiel dia 11 de agosto, através do Clube Objetivo de Cinema, numa sessão de cinema ao ar livre. Fica o convite para quem ouvir esta entrevista. Há lugar para todos, penso que é preciso fazer esse caminho e fazer esses filmes para toda a gente, acima de tudo em Portugal. Quais são os projetos de Miguel para o futuro? O mundo do teatro é um mundo que eu gostava de explorar brevemente. Ainda não percebi bem qual será a porta de entrada que se abrirá para mim, mas continuo à procura da chave e talvez seja um mundo que eu consiga explorar em breve. Veremos. Poderemos ter aqui brevemente um realizador-ator.
Na perspectiva de ator ou de realização? Não, na perspectiva mais dramaturgo. Não tenho, eu acho que não teria ainda capacidade para ensinar uma peça, mas há alguns textos que gostava de explorar enquanto dramaturgo. Veremos o que acontece. Muito bem, Miguel. Muito obrigada por ter estado connosco. O Miguel Ferreira é um jovem de 24 anos, um jovem realizador da região que vai ter a sua primeira peça realizada de forma profissional naquele que é o maior maior festival de cinema de terror do país. Miguel, que corra bem. Esperemos que seja o vencedor e que venha mais um prémio aqui para a nossa região.